Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Live Jornal, mais uma edição especial do Live Jornal, que nós estamos aqui já na quarta edição especial sobre o autismo, né? Superando o autismo. Nós estamos hoje muito bem acompanhados, né? Mas só para falar rapidamente do que é o projeto Live Jornal, que é aqui Regina Sena, de Portugal, e Celso Freire, do Brasil, Belém, do estado do Pará, no Brasil. E nós estamos aqui nos conectando, jornalistas, nos conectando com jornalistas falantes da língua portuguesa em todo o mundo. A gente escolhe aqui uma pauta e deixa que todos os jornalistas, especialistas e personagens possam falar de acordo com o lugar que está. Então, a gente tem aqui opiniões mais do que globais, e a gente já agradece a presença aqui de jornalistas ilustres que nós vamos ter hoje, e de um doutor também que vai trazer aqui um grande brilho para nossas questões sobre o autismo. Então, as nossas dúvidas da questão de medicamentos, a questão neurocognitiva, então, muito o que se falar. Então, eu já agradeço muito a presença de vocês, você que já está aí conosco também pelo Facebook ao vivo. Vamos aí partilhando, vamos conversando, vamos colocando aí nos grupos de Facebook de autismo, tá bom? E a gente vai falar aqui rapidinho, e já apresentando os nossos convidados de hoje, porque o nosso assunto é muito vasto, a gente tem muito o que falar. E, João, entra, filho. Agora não. A gente tem filho em casa, é assim. Então gente, eu vou aqui chamar cada um, e assim, os meus convidados, eles têm um currículo vastíssimo, belíssimo, então eu não vou conseguir falar aqui a lista. Então eu quero que aquele que foi chamado aqui comece a se apresentar. Então, como a gente está aqui com um trio de estrelas, a gente vai se apresentar também e falar um pouco de si e do seu trabalho, tá bom? Então, hoje nós estamos contando com jornalistas de Belo Horizonte, né? Eles são idealizadores do canal Mundo Autista, né? Então, eu começo aqui com a Selma Sueli. Selma, muito boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, boa noite aí, né? Mas ainda com essa luz toda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Você já quer que eu me apresente? Isso, a gente lembrando que a Selma Sueli é youtuber, é radialista, é jornalista, é escritora, é mãe de um filho autista e também autista, não é, Sueli? Isso. No meu caso, eu trilhei toda a minha carreira, escolhi comunicação social lá atrás para ver se eu entendia a regra do jogo, porque eu achava tudo muito complicado e falei assim, a comunicação social há de me salvar. Aí eu fiz jornalismo, fiz relações públicas, fiz uma especialização nessa área também para tentar entender um pouco. Me casei, tive um filho autista que o diagnóstico dele veio só aos 11 anos, e depois que ele se tornou, no final da adolescência, ele questionou também o meu jeito, né? Eu já tinha desconfiado, mas eles falam muito em espelhamento, da síndrome do espelhamento da mãe. Então, eu falei assim, deve ser isso. Mas aí, quando o Victor ficou maior, a gente fez um estudo mais profundo, e ainda bem que tem poucos aqui, mas bons profissionais que estudam sobre o diagnóstico em adulto e principalmente o diagnóstico no feminino, que é muito mais difícil de a gente diagnosticar. E aí há 4 anos, vai completar 4 anos, eu tive meu diagnóstico e foi uma libertação, porque eu me achava uma mãe péssima, porque várias vezes eu entrei em colapso junto com o Victor, uma vez, inclusive, que ele não queria tomar o remédio, eu mordi o Victor e eu me achava um monstro. E aí a gente começou a se entender melhor. E eu também, que me achava burra, comecei a ter condições de fazer o que eu sempre quis fazer, que eu sei fazer, que é escrever. Aí, para tentar entender o diagnóstico, eu escrevi o Minha Vida de Trás para Frente, e dando porque ninguém vira autista, né? O autismo estava lá desde a minha infância, então eu visitei essa história
Depois eu e o Victor lançamos junto 10 anos depois, numa alusão ao diagnóstico dele, aí já vem o nosso aspecto jornalístico. A gente, tanto eu quanto ele, escrevemos crônicas, resenhas, tem sobre o autismo também e poesias. E, por último, eu fiz uma grande reportagem, tem gente de Portugal aqui também, a Rita Nolasco, com 10 autistas adultos, para falar da vida de adultos autistas. E agora eu e o Victor também nesse projeto, né? Lindo, que a gente começou em 2015, que é o Mundo Autista. E que muita gente acha que é glamorizar, mas a gente tem certeza que não existe sofrimento, existe uma parte que é muito complicada, mas eu não tenho dúvida que o que a gente escolheu para seja muito bem-vindo a esse fascinante mundo do autismo é real. Porque se o sofrimento existe, e existe com força, né? As vitórias são muito, muito maiores e muito mais intensas. Então, assim, bem batidinho, igual jogo de truco, bem batidinho dá. É isso mesmo, né? Aqui se a gente pudesse escrever mais livros, olha, a gente não acabaria nunca, porque o que tem de histórias aí para contar, de sofrimentos e de superação, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Fica lá. É isso que a gente está fazendo aqui, não é? Trazendo esperança, a gente ter um programa aqui para cima, para que a gente possa aí dar esperança para muitas mães e muitos pais que se sentem com certeza desolados e muitas vezes desesperados, né? Então, nós estamos aqui para isso, para levantar, para trazer esperança e para divulgar o que de melhor, né, o mundo, as pessoas envolvidas no autismo estão fazendo para que a gente possa superar como pais e mães de filhos autistas. E para completar nossos jornalistas convidados aqui, a Selma, a mãe, não é? E aqui nós temos o filho, é o Vitor Mendonça. Vitor, bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Boa tarde aqui, boa noite aí também para todo mundo. Também estou muito feliz pelo convite, e é nisso que eu acredito, né, de disseminar informação, porque com a informação a gente tem menos preconceito, e a informação confiável, científica e levada de maneira acessível é o que transforma a sociedade para a gente ter olhos mais críticos para analisar as questões. E, já pegando um gancho para me apresentar, eu fui diagnosticado autista aos 11 anos, em 2008, hoje eu tenho 23. Eu sou jornalista, sou mestrando em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e sou bolsista, inclusive, né, pela FAPEMIG, e é engraçado que eu escolhi fazer mestrado nessa área da comunicação social muito pelo que a minha mãe falou também, de tentar entender a regra do jogo, só que quando você descobre essa regra do jogo da comunicação social, você percebe o quão fascinante pode ser um desafio. A gente que é autista, a gente é muito lógico, então a gente adora alguns desafios e transformar as vivências em desafios para aprendizado é muito bacana. Eu também escrevi alguns livros, 6, na verdade. Comecei com Outro Olhar, Reflexões de um Autista, que são crônicas que falam da minha vivência sendo autista. Depois, o Daniele Asperger, um romance ficcional sobre uma adolescente que sonha em encontrar com a atriz favorita dela, mas o Daniele Asperger, ele narra essa questão universal da adolescência, é uma história fictícia, mas com um sentimento muito real, de eu, enquanto adolescente, projetei a personagem, né, me baseando nos escritos da May Cabot, Sophie Kinsella, que são autores conhecidos para esse público. E então tem esse sofrimento que é real da adolescência e que no autismo acaba sendo criado por você não se entender quem você é direito e você não perceber exatamente que não tem problema você ainda não estar se descobrindo, de você não saber exatamente quem você é, que você ainda está se descobrindo. Depois, como a minha mãe disse, a gente lançou esse 10 anos depois, já com uma veia mais jornalística, e eu emendei com o Neurodivergentes, que foi o meu TCC, um livro jornalístico acadêmico, e não é puramente acadêmico, que é sobre o autismo na contemporaneidade, dividido em alguns eixos temáticos, em que eu busquei entrevistar profissionais, familiares e autistas que tivessem uma visão de vanguarda, que não só entendessem do autismo
agora, de acordo com as evidências científicas, mas que tem uma visão de como vai ser a nossa visão do autismo daqui a alguns anos. E aí eu achei que eu gastei meu hiperfoco demais com autismo, sabe, gente? E aí pensei assim, agora que eu gastei meu hiperfoco com autismo, vou fazer uma coisa mais lúdica, e veio entre Fadas e Bruxos, meu primeiro livro que não tem nada a ver com autismo, mas que trata, eu ilustrei ele também no miolo, ele trata de questões muito relevantes desse universo da inclusão, como a cooperação ao invés da competição, a identidade, a diversidade, enfim. E por último, mas não menos importante, esse ano eu pude lançar meu 6º livro, Ikeda, um século de humanismo, que é um sonho antigo, que narra a trajetória intelectual do filósofo japonês Daisaku Ikeda, que é um dos maiores expoentes vivos que a gente tem na ação pela paz, cultura e educação. Hoje ele está com 92 anos, também me permitiu fazer uma vasta pesquisa e usar meu hiperfoco, que é uma característica do autismo, né, que tem, claro, um impacto negativo, a gente sabe do sofrimento de algumas questões, mas que, bem canalizado, eu consegui produzir esses livros que foram que se tornaram referência para algumas linhas de pesquisa, e eu sou muito grato por isso. Agora estou no mestrado e, ao mesmo tempo, nesse projeto com a minha mãe, que eu acho uma coisa maravilhosa, porque a gente tinha um combinado de fazer com que nenhuma família se sentisse sozinha como a gente sentiu um dia. E a gente recebendo os feedbacks de que a gente faz diferença na vida das pessoas, isso para mim, e a gente recebe isso diariamente, isso para mim vale mais do que meu dia, vale a minha vida. Olha, a gente fica aqui admiradíssimo, né? E como mãe de artista, a gente fica babando, né? Literalmente. Fica aqui, filho, pra cá, meu filho. Vai, meu filho. E a gente está vendo assim que é muita informação. Eu mesmo disse que eu não conseguia dizer tanto se não fosse mesmo ele se apresentando, porque assim como o sábado passado nós tivemos aqui com autistas, né, falando da sua superação, eu estou vendo aqui também que tem muito exemplo de superação aqui hoje com o Vitor e com a própria Selma. Grandes exemplos, lindíssimos exemplos de superação, de como o autismo ele pode mesmo focar e canalizar todo o seu potencial, porque existe muito potencial aí, não é? Para essa beleza que nós estamos vendo hoje aí, com os livros que estão sendo escritos por vocês, Selma e Vitor. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. E hoje, como jornalistas, não é? O Celso, olá Celso, vamos dizer aqui o Celso, e a gente já apresenta aqui o nosso entrevistado por todos os jornalistas que estão aqui presentes. Olá, Celso. Olá, Celso. Olá, Celso. Olá. Oi, Regina, tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Tá ok agora. A internet aqui tá muito ruim, né? Muita chuva aqui em Belém. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá ok, né? Sim, sim. Tá, pois é, aqui em Belém, né, muito calor e agora também muita chuva, né? Chovendo desde ontem, aí agora de manhã e à tarde fez muito calor e agora chovendo de novo, aí a internet já viu, né? A internet vai embora aí, né? Agora, é bem interessante, né, exatamente essa questão dos nossos convidados, né? A gente já vinha já há algum tempinho, várias finais de semana, falando a respeito do autismo, né? É assunto muito interessante, a Selma tem muito que contar, né? O Dr. Carlos também, né? O Vitor também, muito que contar hoje para a gente aí, e então eu vou deixar vocês à vontade, Regina, para já então entrar. Mas só lembrando que nossos internautas podem comentar aqui ao lado, né, que a gente com certeza vai fazer essas perguntas para os nossos convidados, né? O Wander Silveira está por aqui, né, e está falando gratidão, Sueli e Vitor, vocês fazem diferença nas nossas vidas. O Wander Silveira, né, o Pedro Rodrigues também está participando. E a gente está pelo Facebook, você pode comentar, curtir e compartilhar, tá? Aqui que a gente com certeza vai repassar para os nossos convidados. Regina. Então, gente, quem está aí, quem está chegando, vamos partilhar, vamos aí colocar
para partilhar para todos nós, para todos aqueles que têm famílias e conhecidos, e não só. A sociedade hoje é mais do que só um grupo daquelas famílias que são atingidas com filhos com autismo. A sociedade hoje precisa aprender também, fazer terapia, para aprender também lidar com aquelas pessoas que são autistas, né? A sociedade precisa também conhecer isto, essa realidade, para que acabem-se os bullying, né? Nas escolas, nas universidades e também no trabalho. Então, a sociedade, o conhecimento a respeito do bullying é para toda a sociedade, é para todos nós. E nós estamos aqui com a presença do doutor Carlos Gadia, que eu não sei se dispensa apresentações, mas o seu currículo também é muito extenso. Mas o que eu posso dizer aqui, que tem aí mais de 30 anos de atendimento à família de autistas, a autistas, ele que é cofundador também do iContact, ele que apoia também famílias de autistas, e especialmente mães de autistas, ele é diretor médico da Conexão Gadia Gradual. Ele também realizaram agora recentemente, gente, um evento maravilhoso, que foi o Te Adoro, né, que contou com mais de 1.400 participantes do mundo inteiro. Então, foi um evento online. Além desse evento que houve agora este ano, né, que foi agora em junho, se não me engano, foi 13, 14 de junho, eles também estão aí alavancando movimentos em prol ao autismo pelo mundo inteiro, né? E vão estar conosco aqui em Portugal também. E eu chamo agora o Dr. Carlos Gadia. Bem-vindo, Dr. Carlos Gadia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Regina. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui passando esse final de tarde com vocês. Né? É um prazer muito grande de estar conectado com o Brasil, com todo o Brasil, especialmente com a minha querida Belém do Pará. Né? Como nós estamos falando, eu tenho grandes amigos e amo a cidade. Né? Os novos amigos de Belém, de Belo Horizonte, com a comunidade do autismo em Portugal, em todos os países de fala portuguesa. Né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para a gente conversar, né, a respeito do autismo. E já quero aproveitar e fazer uma pergunta para a Selma e para o Vitor, que é como é que a gente faz para conseguir os livros de vocês? Porque eu queria muito poder adquiri-los, né, para a gente poder ter e também compartilhar com as minhas famílias. Olha, já fez pergunta. A gente tem um site que tem a loja nesse site, né? O site é umundoautista.com.br. Aposto que você achou que eu esqueci o O, né, Victor? Eu sei. umundoautista.com.br. E lá tem a loja. Agora, é interessante, doutor, que a gente começa a conhecer as pessoas, a gente já se sente, assim, amigo de infância. E aí o senhor também pode pegar o meu contato com a Regina, que se o senhor quiser também fazer esse pedido para mim ou para o Victor diretamente, a gente também manda para o senhor, manda o endereço, tudo direitinho, e a gente acerta tudo sem problema nenhum, tá? E eu também já sou cliente. Obrigado. Obrigado. Muito bom mesmo, a gente tem mais aqui divulgar, tem mais aqui colocar à disposição, porque é conhecimento e é isso que a gente quer, não é? E a gente vai agora falando justamente de conhecimento, falando a respeito de disseminação de conhecimento, falando do que de mais é importante na área neuropediátrica. Nós que somos mães e pais de autistas sabemos disso, e dentro do universo dos pais e mães de autistas, creio que seja uma das coisas que muito desagrada, que muito traz desconforto e tristeza, porque não sabe como lidar com essa situação. A gente muitas vezes não sabe se os médicos estão passando o que deveria ou o que não deveria. Então, a gente vai falar agora da medicação dentro
do aspecto do autismo. A gente vai falar sobre isso, que é um tema delicado e também provoca muitos ruídos. Então, a gente está aqui com quem pode nos falar sobre essa informação, sobre risperidona, doutor Carlos Gadia. Risperidona, nós sabemos que eu tenho ouvido muito relato de mães que com crianças de menos de 5 anos têm sido orientadas a fazer já essa medicação, não é? E a gente bem sabe que há restrições, há efeitos colaterais bem graves e que pode levar até para o resto da vida. Então, eu queria que o senhor falasse para nós quando receitar risperidona, por que receitar risperidona e quais os riscos que essa medicação, para muitos pais e mães, né, precisam saber para que acompanhe seu filho, porque os efeitos colaterais se confundem muito com os próprios sintomas do autismo. Então, eu queria que o senhor falasse, esclarecesse isso para todos os pais que estão aqui nos escutando hoje e vão estar acessando no YouTube a esse live jornal de hoje. Doutor, sua palavra. Pois não. Bom, acho que, pessoal, em primeiro lugar, né, sem a gente, vamos dizer assim, individualizar a questão da risperidona, né, eu acho que é muito importante, né, nós colocarmos muito claramente, né, que hoje em dia, né, final de junho de 2020, né, não existe medicação que trate autismo. Zero. Não existe medicação que trate autismo. E isso é uma situação que nós vivemos muito, experimentamos muito no consultório, né, de ver as famílias que chegam para a primeira consulta, aí eu pergunto, né, e a criança está tomando alguma medicação? E os pais dizem, está tomando essa medicação ou aquela medicação? E eu digo, está tomando para quê? Bom, né, doutor? Para o autismo dele. Tá? Isso é extremamente comum. Né? Então, para começo de conversa, pessoal, não existe medicação para autismo. Né? Infelizmente, não existe medicação para autismo. Né? Nesse momento atual. Então, o que existe são medicações que potencialmente podem ser úteis, né, para nós lidarmos com o que eu costumo chamar o ruído em volta do autismo. Né? Então, os déficits básicos que transtorno do espectro do autismo, déficits de interação social, déficits de comunicação, comportamentos repetitivos, restritos, estereotipados, né? Para essas situações, infelizmente, nós não temos medicação nesse momento. Né? O que nós temos são terapias que são extremamente úteis e eficazes. Né? No entanto, em algumas situações, existe um ruído em volta, né? Ou, mais cientificamente, nós podemos chamar de comorbidades, né? Que podem significativamente atrapalhar. Né? Então, por exemplo, existem situações em que a criança é extremamente agressiva, em que a criança é extremamente irritável, em que a criança tem comportamentos obsessivos, compulsivos muito severos, em que a criança tem epilepsia, que a criança tem déficit de atenção. Então, para cada uma dessas situações, pode ou não haver a indicação do uso de medicação. Eu, particularmente, tendo a usar a informação dos terapeutas que estão lidando com a criança mais no dia a dia, como um marcador de decisão da necessidade de medicação ou não. Né? Porque são eles que realmente vão nos dizer, olha, né, doutor Gadia, nós não estamos conseguindo progredir nessa questão específica, seja de comunicação, de interação, seja lá o que for, porque este outro comportamento impede a progressão. Ah, bom, então, nessa situação existiria a indicação de medicação. Né? Mas o que a gente vê ainda muito hoje em dia, né, é uma recomendação de uso de medicação sem uma indicação clara, sem os pais entenderem exatamente por que essa medicação está sendo utilizada. Né? E ainda, né, existe uma certa percepção, certamente no Brasil, tem muita experiência, né, com familiares no Brasil, né, de que a risperidona é uma medicação relativamente leve. Né? Então, né, uma situação que é muito peculiar, né, é que vocês sabem que a Ritalina
que é um neuroestimulante, praticamente déficit de atenção e hiperatividade, né, ela carrega uma série de preconceitos. Né? As pessoas acham que a Ritalina é uma medicação muito ruim. Né? Então, eu já tive situações no meu consultório em que as famílias chegavam, né, e eu perguntava, ele está tomando alguma medicação? Sim, doutor, ele está tomando esse remedinho, a risperidona, que o senhor vê, né? O médico queria colocar ele em Ritalina, eu disse, pelo amor de Deus, doutor, Ritalina não. Né? Aí, quando eu começo a dizer para as pessoas, né, a lista dos efeitos colaterais da Ritalina e a lista dos efeitos colaterais da risperidona, né, eu costumo dizer assim, a Ritalina, se nós estivéssemos tratando de dor, a Ritalina seria o Tylenol e a risperidona seria a morfina. Né? Então, nós estamos falando entre usar, né, uma bala de revólver e usar o canhão. Né? Então, nós sempre temos que ter cuidado, né, de decidirmos quando nós vamos utilizar o canhão. Né? O canhão, ele pode ser necessário, mas ele deve ser utilizado em situações bem claras e bem específicas, até porque existe uma série de potenciais efeitos colaterais associados. Tá? Então, ó, pessoal, nós não devemos ter medo de usar medicação, né? O que nós devemos ter é boa e adequada informação de por que essa medicação está sendo utilizada, com quais objetivos ela está sendo utilizada, quem vai monitorar a resposta, né? Porque se eu vejo um paciente a cada 6 meses, certamente não vou ser eu que vou monitorar a resposta à medicação. Vão ser os pais, vão ser os terapeutas, vão ser os professores, né? E, ao mesmo tempo, né, um entendimento claro dos possíveis efeitos colaterais. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Regina, quer que eu fale mais especificamente dos efeitos colaterais da risperidona? Isso, doutor. Eu queria, dessa pergunta, fazer-lhe outra. Assim, há outra alternativa terapêutica, ou de uma outra forma, ou natural, para que, tipo assim, como se usasse quando realmente fosse extremamente necessário, né? Para não ser medicado como um calmante para dormir, não é? Ou como simplesmente um antiestresse, porque muito é isso que a gente tem visto, não é? Porque o senhor mesmo disse, né? A risperidona, ela é taxativa no uso, para o uso dela, que é na questão da irritabilidade, agressividade e autoagressão. É uma medicação pontual, não é? Então, o que dizer para as mães que muitas vezes os médicos receitam e as mães ficam sem saber por que estão receitando isso para o meu filho? Meu filho não está precisando disso agora, não é? E muito menos de 5 anos. O que dizer, como o senhor mesmo disse, o que é para ter informação a respeito, como é muito importante, mas qual seriam outras alternativas? Deixa eu dizer assim, então, para vocês, né, pessoal? Vamos colocar as coisas, né, os pontos nos is. Né? O papel da medicação no transtorno do espectro do autismo, né, é um papel muito limitado. Né? Então, realmente, o que faz a diferença, o que nós devemos estar utilizando precocemente, intensivamente, são as terapias. Né? Que terapias? Terapia comportamental, né, do tipo, né, ABA, a Behavioral Analysis, a mais aplicada do comportamento, né? Outras terapias comportamentais que utilizam o mesmo tipo de embasamento científico, né? Terapias fonoaudiológicas, muitas vezes terapia ocupacional focando em situações de hipersensitividade, hipossensitividade. Né? Então, essas coisas, né, são fundamentais. Né? Nada existe em termos de tratamento do autismo que não seja isso. Né? E nada existe em termos de terapia hoje em dia que não inclua os pais como partícipes altamente integrantes e fundamentais do time terapêutico. Né? Então, já passou o tempo em que os pais deixavam a criança ou levavam a criança à clínica, ao consultório, e iam pegá-la 1 hora depois, 2 horas depois, e acabou a história.
Isso não existe mais, em lugar nenhum do mundo se aceita isso como terapia apropriada. Né? Terapia apropriada inclui capacitação e treinamento dos pais. Né? E nós estamos justamente numa situação, agora, da pandemia, em que deixou isso absolutamente claro. Né? Então, nós temos duas situações que nós estamos monitorizando dentro das famílias que estão, vamos dizer assim, em quarentena, né, o isolamento social. Né? Nós temos um número muito grande de famílias que estão absolutamente desesperadas, né, porque não conseguem contratar os terapeutas, né? Houve toda aquela mudança na rotina, né? Nós sabemos que as pessoas dentro do espectro são muito apegadas a rotinas e têm grandes dificuldades de tolerar a mudança de rotina. Então, vocês imaginam, né, uma pessoa que do dia para a noite não tem mais escola, não pode mais sair de casa, não pode mais ver seus amigos, agora eu tenho que sentar na frente do computador para ter a minha aula. Né? Então, isso é uma coisa altamente estressante para qualquer pessoa. Vocês imaginem para uma pessoa dentro do espectro. Né? Bom, então, como é que as famílias estão enfrentando isso? Um número muito grande de famílias estão absolutamente desesperadas, né? Porque as crianças estão extremamente ansiosas, extremamente estressadas, se tornam agressivas, se tornam agitadas, aumentam em muito as suas compulsões, e os pais não necessariamente sabem como lidar com isso, até porque eles nunca foram preparados para lidar com isso. Né? Então, isso é uma situação que eu diria quase catastrófica. Por outro lado, nós temos um grupo menor de famílias, né, que está conseguindo navegar a pandemia e o isolamento social de uma maneira muito boa. Até eu diria, né, tem algumas famílias que me reportam que as crianças estão indo muito melhor hoje e progredindo muito mais rapidamente do que anteriormente. Mas essas são famílias que foram treinadas, que foram capacitadas, né, e que se sentem muito tranquilas em como lidar com a criança, com o adolescente, o que fazer, o que não fazer. É fundamental. Medicação é muito secundária. Tá? Então, de novo, não tenham medo de usar medicação, né? Discutam isso com o seu médico. Né? Nenhum médico, pessoal, que vale o seu nome, vai se sentir ofendido se o pai ou a mãe perguntarem a respeito, mas exatamente por que eu devo usar essa medicação, exatamente quais são os efeitos colaterais. Né? Então, se você está numa situação em que o profissional de saúde, de alguma maneira, se sente melindrado por perguntas dos pais, ou pelo conhecimento dos pais, né, eu costumo dizer, né, fujam. Porque esse profissional de saúde certamente não é o profissional que deve estar cuidando do filho ou da filha de vocês. Doutor, é assim, já para a gente terminar essa primeira pergunta, tem aqui um comentário de uma participante, que é a Alessandra Kátia Leca, é a mãe do Matheus Henrique, que participou conosco no sábado passado, que foi muito bom, e ela está dizendo aqui para nós, falando de medicação, até hoje não compreendi o uso de tofranil. O doutor poderia me explicar? Então, a tofranil, né, a imipramina, é um antidepressivo mais antigo, relativamente antigo. Né? Em geral, os estudos têm mostrado que medicações antidepressivas têm sido muito pouco úteis. Né? Na realidade, dos poucos estudos, não existe nenhum estudo feito no mundo com tofranil em crianças dentro do espectro autista, e os poucos estudos que existem com o uso de antidepressivos mais modernos, que nós chamamos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nenhum deles mostrou efeito, eficácia em crianças. Alguns deles, muito pequenos, mostraram algum efeito em ansiedade e diminuição de comportamentos obsessivos compulsivos em adultos, mas nenhum deles mostrou nenhum efeito em crianças. Então, não vejo nenhuma indicação para o uso de tofranil, certamente não em crianças dentro do espectro. E a gente agora vai partir para a segunda pergunta, e a gente aqui partilha com a Selma Sueli Silva. Olha, a minha pergunta, doutor, é o seguinte: eu, com a minha experiência,
eu percebi que o subdiagnóstico nas mulheres traz muito sofrimento, especialmente nas mulheres, né? Porque aqui a gente tem o autismo mais leve, em que fica mais difícil e que a mulher camufla mais. Antes, nos estudos mais antigos, apontava-se 4:1, agora já se fala, as pesquisas mais recentes já se falam numa proporção de 3 meninos para uma menina. Mas o Tony Wetfield, que é um grande entendedor da área, em 2006 já lançava o livro dele do autismo no feminino. E a Francesca Rapé também, no estudo que fez parte do grupo do estudo DSM-5, também já falava desse subdiagnóstico. E a gente que é mulher, na minha casa somos 3 filhas, eu e a mais velha somos autistas, ela teve um filho autista e eu tive um filho autista, a gente sofreu demais, chega a ser assim, desumano esse sofrimento. E aí eu me assustei muito com a reação das pessoas. Poxa, mas você já casou, já teve filho, já tem graduação, já tem carreira consolidada, para que você quer ter o diagnóstico? E aí eu explicava que, na realidade, eu criei um personagem para conseguir dar conta do meu trabalho, e dava muito bem, sei que sou competente nele, mas que só eu sei o custo disso tudo, inclusive em função de muitas coisas que no autismo é muito mais intenso, como, por exemplo, a ansiedade, uma ansiedade muito, apesar de que eu tenho, né, como condição coexistente, o transtorno da ansiedade generalizada. A minha pergunta hoje em dia, o senhor sendo neurologista, dá para a gente perceber isso, né, apurar isso mais cedo, até porque eu e meu filho fizemos recentemente um exame farmacogenético e a gente tem 2 genes muito parecidos, porque a disfunção executiva, a gente trabalha junto, a nossa disfunção executiva é tenebrosa. E aí deu direitinho lá os 2 genes que a gente tem, assim, que até chega a ser semelhante com o TDAH também, em função disso. Aí eu fico pensando, gente, mas tem tanto indicativo, né, tantas pistas que mostram o autismo no feminino. Em termos neurológicos, a gente já caminhou mais com relação a isso. Eu posso ter esperança de que as mulheres dessas outras gerações, depois da minha, sofram menos que eu e minha irmã sofremos? Excelente pergunta, Salmo. Então, acho que tem várias subperguntas dentro dessa pergunta que tu fez, né? A primeira, né, é que realmente existe uma prevalência maior de meninos do que meninas, né? Então, nós estamos lidando com um subdiagnóstico em meninas, né, no sexo feminino, né, com certeza, né? E nós estamos lidando com um fato real da genética, que é o fato de que existe uma prevalência muito maior de meninos do que meninas, né? Por que existe uma prevalência muito maior? Porque tudo indica que o cromossoma X é um fator protetor para certos genes de predisposição ao autismo, né? Então, a gente costuma dizer, né, do ponto de vista, nós sabemos que o autismo, né, é um transtorno altamente genético, né? Os últimos estudos mostraram que alguma coisa em torno de pelo menos 88% a 90% do transtorno é genético. E ele não somente é genético, como na maioria dos casos, 80% das vezes, ele é herdado. Herdado de quem? Herdado dos pais, né? Então, às vezes, a pergunta vem, né? Doutor, mas como é que pode ser herdado? Eu não sou autista, meu marido não é autista, não tem ninguém na minha família que é autista. Como é que o senhor está dizendo que isso é genético e herdado? Bom, então, só para explicar muito rapidamente isso, né, nós utilizamos o conceito do copo de água com cubo de gelo, né? Então, vamos dizer assim, né? Tu, Sueli, tu tens um copo de água com 3 cubos de gelo, né? O teu esposo tem um copo... Nada acontece. O teu esposo tem um copo de água com 2 cubos de gelo. Nada acontece, né? O filho de vocês
tem um copo de água com quanto? 5 cubos de gelo. 2 cubos de gelo do pai, 2 cubos de gelo da mãe. O que acontece? A água derrama. A água derrama é o autismo. Os cubos de gelo são os genes de predisposição ao autismo, dos quais já foram identificados pelo menos 800. Tá? Bom, a menina, provavelmente, entre outras coisas, por ter um cromosoma X a mais, né? A menina é XX e a menina é XY, né? O copo de água dela é maior. E o copo de água exige um número maior de cubinhos lá dentro para derramar. Né? Então, por isso que a prevalência é muito maior em meninos, né? E por isso que, em geral, quando o autismo se manifesta em meninas, ele é, em geral, mais severo. Por que é mais severo? Porque precisou de mais cubos de gelo, mais genes de predisposição ao autismo para se manifestar. Essa é a parte genética em relação a homens, mulheres e autismo. Né? A parte do subdiagnóstico. Né? A parte do subdiagnóstico, né, ela é diretamente relacionada à questão cultural. Né? Claro, o subdiagnóstico em geral do autismo, para todas as pessoas, está relacionada à falta de treinamento adequado dos profissionais de saúde, né, durante a sua faculdade, a graduação, a pós-graduação, etc., de todos os profissionais de saúde e de educação. Né? Mas a parte, vamos dizer assim, do subdiagnóstico específico de meninas, ela está diretamente ligada à questão cultural. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Em países do Oriente Médio e em países do Oriente, né? China, Japão, etc., né? Coreia, em que a função da mulher, desde pequena, é muito claramente ficar calada e obedecer e chamar o menos possível a atenção para si, né? Isso torna com que a interação, o que se espera de interação social de uma menina seja muito diferente do que a interação social de um menino. Né? De uma certa maneira, isso também, né, se espelha em relação à cultura latina. Né? A gente espera que a menina seja bem comportada, quieta, né? Não chame muita atenção, enquanto que o menino pode fazer bagunça, né? Olha só, ele é assim mesmo, é um guri e tal, etc. Então, essas questões culturais fazem que a gente se pergunte a respeito da interação social da menina muito mais tarde. Né? Então, por isso que é importante o profissional de saúde estar muito alerta em relação a isso. Né? Até porque um profissional com bastante experiência pode rapidamente, relativamente rapidamente, fazer uma avaliação de interação social. Né? Do ponto de vista de biomarcadores, né, ou seja, do benefício de exames genéticos ou outros exames, né, na realidade, né, nós somos muito longe. Então, o diagnóstico do autismo será e vai continuar sendo, por muitas e muitas décadas, um diagnóstico clínico. Né? Os exames auxiliares, tipo exames genéticos, né, eles são úteis para que nós possamos entender um pouco melhor a situação específica, para que nós possamos fazer recomendações do ponto de vista de aconselhamento familiar, né? E num futuro que esperamos que seja bem próximo, né, que nós possamos identificar substâncias ou medicações específicas que irão normalizar certos genes de funcionamento cerebral, né? Que é um dos trabalhos que o nosso querido amigo Alisson Mottri, né, um dos mais geniais neurocientistas do mundo, brasileiro, né, está fazendo com os ministérios lá em São Diego. Pois é, a gente bem sabe que ele com as inovações aí incríveis. Eu tenho uma vontade de fazê-lo aqui também no nosso live jornal para falar sobre isso. Muito. Vou deixar que Regina. Doutor, os autistas estão crescendo, né? E ainda bem que estão crescendo, e eles crescem também. E diagnósticos em adultos estão sendo descobertos, e eu vou falar com o senhor que vocês, dessa área médica, né, que eu tenho muita admiração, mas vão enfrentar um probleminha. Eu, por exemplo, eu sou partidária da neurodiversidade,
e eu não queria meu autismo curado, não. Sabe? Eu falo com o senhor de coração. Eu tenho sofrimento, mas que agora que eu sei que eu faço parte da neurodiversidade, eu aprendi a lidar com eles e otimizei muito as minhas habilidades. Eu tenho habilidades por causa do autismo que eu não abriria mão delas de jeito nenhum. E se quisessem curar meu filho, passei muito perrengue com meu filho. E por vezes ainda passo. Mas ele não seria esse cara que ele é. Então, assim, muitos autistas adultos acreditam que seja, e eu faço parte disso, até um pouco de capacitismo, como se fosse assim, eu vou te livrar disso. E eu falo, por favor, não me livre não, que eu só quero conhecer a regra do jogo para jogar cada vez melhor, mas eu sou muito inteira, do jeito que eu sou, e eu me sinto mais confortável quando as pessoas me aceitam a mim, ou meu filho, o meu sobrinho, ou a minha irmã, do jeito que a gente é. E outros familiares também, né? Que a gente tem na família. Então, acho que vocês agora vão enfrentar... Na minha pergunta, eu ia entrar também justamente nessa questão. Vou entrar também nessa questão também. Futuramente. E a Sueli agora falou? Posso comentar? Sim, pode comentar. Tá. Bom, não, eu concordo contigo, Sam, né? Acho que acho que cada vez mais nós temos que focar nas habilidades, nas capacidades das pessoas dentro do espectro, né? Então, nós temos que identificar dificuldades e, ao mesmo tempo, identificar capacidades, para que nós possamos trabalhar nas dificuldades e maximizar as capacidades e utilizar essas capacidades para que essa pessoa seja o mais funcional possível, né? E não somente mais funcional, né? Mas que possa colaborar, né, com o desenvolvimento do mundo, né? Muitas descobertas que foram feitas, né, só foram feitas porque pessoas dentro do espectro participaram dela. Então, não existe nenhuma dúvida, né, que é de fundamental importância nós reconhecermos e trabalharmos com as habilidades dentro do conforme do espectro, né? Por outro lado, né, nós também temos que reconhecer, né, que existe algo em torno de pelo menos 30% de crianças dentro do espectro, né, que são totalmente não funcionais, totalmente dependentes 100% de outras pessoas, né, e que não conseguirão deixar de ser dependentes 100% dessas pessoas, né, e que têm comorbidades, seja de deficiência intelectual, seja de epilepsia, né, que tornam a vida delas praticamente uma urgência médica todos os dias, 24 horas por dia. Tá? Então, eu entendo claramente que existe um grande benefício de nós reconhecermos as capacidades dentro do espectro. Né? Por outro lado, né, nós não podemos esquecer, né, que existe uma porcentagem de crianças dentro do espectro, e se elas pudessem se tornar minimamente funcionais, né, isso faria com que a vida delas e de suas famílias se tornassem totalmente diferente do que elas são. Né? Então, agora o áudio ficou melhor, porque não estava podendo entender um pouco do que eu estava falando. Eu não conseguia entender muito, mas o áudio que não estava bom. O áudio estava um pouquinho abafado. Não sei se os outros estavam escutando bem. Estavam escutando bem? Todo mundo? Mais ou menos também. Bem, não, mas eu entendi. Eu entendi também. Deu para entender, Então, há muito do que falar sobre isso, não é? E a gente está falando aqui também sobre aqui tem a graça de Deus de ter aqui o autismo leve que conseguiram superar, mas tem muitos autistas severos e que vivem, né? Famílias que vivem dramas e que precisam ser atenuados e que precisam de tratamento e que precisam muito de ciência e de muita descoberta para que saiam desse autismo severo, que é muito desagradável e que é muito triste para muitas famílias, muitas mães muitas vezes desabafam dizendo que às vezes é quase que insuportável, porque não é fácil, é bem pesado mesmo o tratamento dentro de casa. A gente vai aqui com o Celso
com o Celso Freire a sua pergunta. Logo depois, em seguida, a gente vai aqui com o Vitor Mendonça. Então, Celso, pode comentar alguma coisa, a sua pergunta? Eu fiquei muito atento em relação à questão das perguntas e das respostas, né? Apesar da minha internet estar muito ruim aqui, mas eu quero aproveitar a questão do doutor falou a respeito, a gente vê também, doutor, que a gente vem conversando com várias pessoas autistas que superaram, né? Que conseguiram se superar, né? Através de esforços e tudo mais. E eu gostaria de saber do senhor até que ponto o autismo ele atrapalha a vida da pessoa, né? Assim, em relação à questão, principalmente a questão da profissão, né? A questão exatamente essa parte econômica. Até que ponto o autismo ele pode atrapalhar? Porque até agora a gente vem falando das superações, né? De pessoas que estão superando e tudo mais. Eu gostaria de saber, assim, tem autista que não consegue superar e, por exemplo, ficar totalmente dependente da família? E como é que é essa questão do tratamento? Só para a gente ter uma ideia. Assim, então, exatamente por isso, né, que a gente usa o termo transtorno do espectro, né? Então, desde o DSM-4, da metade dos anos 90, né, nós deixamos de classificar autismo como ausência de interação social e ausência de comunicação e passamos a colocar dentro de déficits na qualidade da interação, déficits na qualidade da comunicação em relação a outros da mesma idade, né? Então, é um espectro enorme, né? E dentro desse espectro, nós temos pessoas que são não somente absolutamente funcionais, mas que são absolutamente geniais, né? E nós temos também pessoas que são totalmente disfuncionais, né? Que não são capazes de se mover, de falar, de comer, de viver sem a ajuda 24 horas por dia, todos os dias, de alguém, né? Então, esse é o espectro que nós estamos lidando, né? Eu diria, né, com certeza, né, uma porcentagem, no passado, antes da metade dos anos 90, nós dizíamos que 2/3 das pessoas dentro do espectro tinham um grau de deficiência intelectual. Com o aumento do espectro, a expansão diagnóstica do espectro, hoje a gente diz que talvez algo em torno de 40%, entre 30% a 40% das pessoas dentro do espectro tenham algum grau de deficiência intelectual, que no passado nós costumávamos chamar de retardo mental, né? E alguma coisa em torno de 60% a 70% não apresenta nenhum déficit intelectual, né? Então, dentro desse espectro, nós temos uma variedade enorme, né? Mas só para a gente ter uma ideia, né, o custo país do transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos por ano, ou seja, o custo de cuidados médicos e o custo daquela pessoa não ser capaz de trabalhar e de sustentar, e de que, em geral, pelo menos um dos pais da família acaba não trabalhando para cuidar dessa criança, né, o custo país nos Estados Unidos hoje do autismo é de 660 bilhões de dólares por ano. E em 2025 será de 1 trilhão de dólares por ano só nos Estados Unidos, né? Então, esse é um custo país altíssimo. Imaginem o custo país para o Brasil, né, onde existe muito pouco em termos de terapia, muito pouco em termos de intervenções, em que já é difícil a gente conseguir emprego se nós somos típicos. Imagina se nós tivermos algum grau de deficiência, né? Então, acho que tudo isso precisa ser levado muito em consideração, né? Por outro lado, né, cada vez mais se está reconhecendo que uma porcentagem significativa de pessoas dentro do espectro tem capacidades excepcionais, né? Então, nós temos que usar isso, aproveitar disso, fazer com que essa pessoa se desenvolva e participe, né? Existe uma discussão muito grande, né, que eu digo, é uma discussão filosófica, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, mas autismo tem cura, né? Claro, a própria questão de autismo não é uma doença, não é um transtorno, né? Mas, de qualquer maneira, né, existe um grupo muito grande de profissionais de saúde
que acreditam que uma vez dentro do espectro nunca se sai, né? E existe um outro grupo menor, do qual eu faço parte, né, que acredita que uma porcentagem pequena de pessoas do espectro, na realidade, saem do espectro. Né? Ou seja, elas não, chega um momento em que elas não preenchem mais nenhum dos critérios. Né? Na realidade, o centro onde eu trabalho há 22 anos, do qual eu sou diretor médico, o Dan Marino Center, aqui na Flórida, ele foi criado, né, porque o Dan Marino, que é um dos maiores jogadores de futebol americano, tem um filho, o Michael, autista. Aos 3 anos de idade ele falava nada, interagia, zero. Hoje ele tem a idade do meu filho, 31 anos, né? Ele se formou na faculdade e ele ganha vida de DJ. Então, vocês imaginam um autista, né, que ganha vida, pessoal, né, fazendo festa para outros, num lugar escuro, cheio de barulho, e que depende para viver de que os outros gostem do que ele está fazendo. Né? Então, como lidar com a sensibilidade sensorial, né? Exatamente. Né? Então, se esse adulto de 32, 31 anos não saiu do espectro, então eu não sei o que é que saiu do espectro. Né? Agora, claro, tem alguns dos meus colegas, né, mais, vamos dizer assim, mais conservadores, né, que dizem assim, não, mas se nós fizermos um teste muito sofisticado de pragmática de linguagem, a gente vai ver que ele não consegue entender muito bem piadas. Ou ele não é muito bom de contar piadas. Né? Quando eu falo isso, né, pessoal, às vezes eu estou em conferências com, sei lá, 600, 800 pessoas, né, e eu costumo, né, olhar para o auditório e digo assim, né, eu imagino que dentro desse auditório aqui, um número significativo de pessoas não deve ser muito bom para contar piadas e não deve entender piada muito bem. E nem por isso, nenhum deles aqui está sendo diagnosticado como dentro do espectro. Né? Nós não podemos exigir, né, que agora nós nos tornemos super normais. Não somente que a gente seja típico, mas que agora a gente seja perfeito em tudo. Ninguém no mundo é perfeito em tudo. Todos nós somos meio esquisitos, todos nós somos meio estranhos, todos nós somos bons em certas coisas, não muito bons em outras coisas. É verdade. Isso, é verdade. A gente agora vai estar assim, agora das nossas perguntas, e foi muito bom esse comentário que o senhor fez, doutor, muito bom, porque pode ser um número pequeno de pensadores, mas é assim que começa. É assim que começa, não é? A gente disseminando isso, né, que não tem cura, mas que a gente pode deixar de ter os sintomas, não é, doutor? Pode deixar de ter os sintomas, e isso é possível, sim, eu acredito nisso. A gente vai agora para o Vitor Mendonça com a sua pergunta. Doutor, o senhor falou, né, sobre uma multiplicidade de fatores sobre o transtorno do espectro autista. Realmente, né, a gente sabe que são várias questões envolvidas. E eu, pegando um gancho nessa questão de discussão sobre cura ou sair do espectro, ou, enfim, questões desse tipo, no final dos anos 90, houve isso que a minha mãe falou, que a Selma falou, que chama neurodiversidade, é um conceito que é diferente do movimento pela neurodiversidade, mas é um conceito criado por uma socióloga no final dos anos 90, que era uma autista, e ela falava que o autismo, até por não ser doença, como o senhor contou, ele não precisaria de uma cura, que era uma diferença natural da pessoa, do ser humano. Mais tarde, ela revisitou essa ideia e disse que nem sempre as diferenças humanas, por serem naturais, são desejáveis, digamos assim, né? E tem um movimento pela neurodiversidade, que é o ativismo dos próprios autistas adultos, como a minha mãe também pontuou, que muitos cresceram e muitos se revelam contrários a essa ideia. Há críticas tanto ao movimento pela neurodiversidade quanto à questão de buscar algo, não vou dizer cura, mas algo que seja nesse sentido. Mas na minha avaliação, o que eu vejo é que o movimento pela neurodiversidade, ou melhor dizendo, o conceito pela neurodiversidade, não é contrário à ideia de você buscar intervenções para melhoria da qualidade de vida da pessoa, para desenvolver habilidades. E aí,
eu fico pensando, tem até um ditado que fala assim, autismo leve, que de leve não tem nada, né? Porque a gente enfrenta desafios, mas, por outro lado, o autista severo, com algumas condições coexistentes, ele vai enfrentar outros tipos de desafios. E eu queria saber do senhor como você enxerga, primeiro, duas coisas, se me permitem aqui tomar a liberdade de fazer duas perguntas. Como você enxerga essa relação entre família, que você pontuou como fator importante, e os médicos, mas incluindo aí também os autistas e a voz dos autistas, digamos assim. E a segunda coisa dada a configuração neurológica do autismo, você falaria mais e essa questão de sair do espectro não seria, talvez, eu estou levantando uma hipótese, de que muitos autistas perguntam, e por isso eu estou trazendo aqui, não seria mais desenvolver habilidades ou do que deixar de ser autista, ou, melhor dizendo também, as condições coexistentes influenciam mais do que o próprio autismo, em alguns casos. Por exemplo, no caso do autismo severo, o que é mais desafiador? É a deficiência intelectual ou é o autismo em si? E esse movimento pela neurodiversidade, recentemente eu conversei com uma médica também referência, ela falou que muitos dos suportes que a gente tem hoje foram idealizados com base no que, para autistas mais severos, com base no que os leves falaram também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, resumindo, né, que eu acho que eu falei demais, sobre essa questão do leve versus severo e o quanto as condições coexistentes, elas influenciam nisso, para a gente buscar uma maior qualidade de vida e ser quem a gente é, né? Assim, tipo, com as nossas características singulares. Achei excelente a tua colocação, Vitor, e as tuas perguntas. Né? Em primeiro lugar, né, quero dizer que eu sou absolutamente, né, apoiador e acredito piamente, né, no pensamento de neurodiversidade. Né? Com certeza. Então, até eu já falei, né, acho que algumas, pelo menos, das descobertas da civilização foram feitas devido ao fato de que houveram a participação de pessoas com capacidades excepcionais, muitas delas dentro do espectro. Então, nós estamos certamente juntos quanto a isso. Tá? Acho também, né, que a questão de curar ou não curar, né, acho que não é a palavra adequada. Né? Eu acho que a palavra, a situação adequada, né, nós queremos ter as nossas capacidades o mais possíveis maximizadas. Né? Então, os déficits básicos do transtorno do espectro do autismo, que são déficits de comunicação e interação social, inegavelmente têm um impacto enorme na nossa convivência com o mundo. Né? Será que nós conseguimos crescer, desenvolver e sermos bem-sucedidos apesar disso? Com certeza. Né? Por outro lado, né, todos nós, né, temos certas dificuldades que nós tentamos, de alguma maneira, minimizar ou trabalhar, né, para que isso nos afete menos. Né? Alguns de nós sofremos de depressão, né, que é um transtorno neurológico. Né? Nem por isso nós vamos deixar de tratar a depressão, porque eu sou assim. Né? Muitos de nós lidamos com ansiedade severa. Né? Da mesma maneira, nós podemos ser extremamente bem-sucedidos na vida, apesar de ansiedade severa, mas certamente nós teríamos enfrentado menos dificuldades e menos estresse na vida se nós pudéssemos ter lidado com isso de uma maneira eficaz. Né? O que não dizer do toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Que ele pode ser absolutamente disfuncional. Né? Pessoas com toque severo não conseguem funcionar na vida, apesar de serem extremadamente inteligentes. Né? Então, tudo isso nós temos que ver no sentido de que tipo de intervenções eu posso fazer, né, para que certas dificuldades que eu tenho se tornem menos impactantes. Né? Então, eu costumo dizer, né, que se eu tenho dificuldades muito grandes do ponto de vista social,
né? E se eu trabalhar essas dificuldades através de terapia cognitiva comportamental, terapias de interação social, habilidades sociais, etc., né? Isso não vai me tornar o mais popular da turma, né? Mas vai fazer com que eu, em certas situações que eu vivo no dia a dia, né, ao invés dessas situações gerarem um nível de estresse e ansiedade muito alto, eu consiga navegar de uma maneira menos estressante. Então, é isso que nós temos que pensar do ponto de vista de como nós temos que lidar com essas dificuldades que nós todos temos, né? Agora, claro, né, existe também, como eu já falei, situações, né, por isso é um espectro, né, situações em que não são as comorbidades. Né, ou seja, déficit de comunicação e déficit de interação social não é comorbidade. Né? O déficit de comunicação pode implicar em eu falo absolutamente nada e entendo absolutamente nada. Uma pessoa que fala absolutamente nada e entende absolutamente nada é 100% não funcional. Né? Então, essa pessoa tem que receber as intervenções máximas possíveis para que ela possa, de alguma maneira, se tornar mais funcional. Isso não é uma relação, nós gostaríamos disso, é um benefício para essa pessoa. Né? Da mesma maneira da interação social, da mesma maneira de comportamentos repetitivos, etc., etc. Então, mesmo nós separando as comorbidades, né, nós temos que reconhecer que existem déficits que são bastante significativos que têm que ser trabalhados. Mas acho que essa discussão, né, pessoal, às vezes ela afasta um pouco a questão que eu acho que é primordial, né, que é, né, o nosso problema no mundo, né, não é que, né, tem tratamento demais e tem terapia demais e nós estamos querendo fazer coisas que não precisam. Isso não é o nosso problema, seria fantástico se isso fosse o nosso problema. O nosso problema é exatamente o reverso. Né? Existe diagnóstico de menos, existe tratamento de menos, existe suporte de menos. Né? Então, na realidade, né, todos nós estamos muito, 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 muito longe de qualquer coisa que seja próximo de uma situação perto da ideal. Né? Então, o que eu digo para os meus jovens e adultos dentro do espectro, né, é que, na maioria das vezes, né, o que eles conseguiram pelo esforço deles, pela enorme capacidade deles, né, mas, infelizmente, não foi nada, ou quase nada, em termos de qualquer tipo de ajuda ou de suporte que foi dado, seja do ponto de vista do sistema de saúde, como do ponto de vista do sistema de educação, e muito menos ainda do ponto de vista de oportunidade de trabalho. Né? Então, isso é o esforço pessoal de cada um, a capacidade de cada um, né? E acho que isso... Então, nós estamos muito longe ainda de qualquer coisa que seja perto do ideal. Né? Então, nós temos que focar naquilo que todo mundo precisa, e que precisa muito cedo. Né? 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade. Né? Porque, senão, né, nós vamos acabar, na grande maioria dessas crianças, com déficits muito significativos. Né? Então, acho que é isso acho que é importante a gente focar nisso, né? Porque acho que, independentemente de onde é que nós estamos no espectro, né, acho que todos nós concordamos, né, que a nossa luta, ou a luta dos pais, da comunidade, dos autistas, tem que ser por diagnóstico mais precoce e intervenções mais precoces e mais intensas, né, para todo mundo. Não só para quem pode pagar, né, mas para todo mundo. Né, sistemas de saúde no mundo. Isso é uma realidade, doutor? É uma realidade, assim, muito... Aqui em Portugal, por exemplo, eu estou começando agora e sabendo muitas coisas do que precisa e aquilo que não temos, começar aqui a engatinhar como criança. Porque o governo português ainda não reconhece nem a terapia que mais a ciência tem aprovado, que é o ABA. O Estado português não reconhece. Então, existem aqui as terapias ABAs, que é o que a gente bem sabe, que é a terapia
mais cientificamente comprovada a sua eficácia diante do tratamento, e aqui o Estado português ainda não oficializou isso. Então, aqui uma luta também a se fazer, porque os tratamentos e as terapias estão aquém do que se precisa. E muito mais, posso dizer assim, o tempo que se precisa. Porque a gente percebe muito que a evolução dos filhos, muitas vezes, como o senhor falou, é muito próprio do esforço da pessoa, não é? E da ajuda direta dos pais. Porque o que está ao redor, como o Estado que deveria dar realmente uma resposta melhor de saúde para pessoas que estão dentro do TEA, né, e outras deficiências também na área neurológica, estamos ainda muito aqui. Então, aqui também a força, aqui também, e a vontade aqui também desse trabalho que eu estou fazendo, e que tem outros aí também que já estão há mais tempo, é da gente se unir essas forças, a que estão aí no Brasil, que estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é esse exemplo para nós, né, dessa luta a favor das terapias, porque não há nada ainda que se pode dizer que nós estejamos aqui assim tranquilos com o atendimento que nós estamos tendo como cidadão. Né? Então, é isso que é importante, e isso é muito importante, unirmos essa força para que pais e mães tenham pelo menos o sofrimento atenuado diante de tantas crises que nós estamos vivendo agora, ainda mais tratando, né, pais e mães de autista em tempo de pandemia. Não é? Quem sabe, né, quem tem filhos autistas, principalmente também crianças, como que a gente viveu esse tempo? Né? Foi muito impactante aqui para nós. Porque eu não sei se isso aconteceu aí no Brasil também, mas aqui o autista ele foi enquadrado na mesma realidade do idoso, coisa que não era para ter sido enquadrado, porque o autista que fica trancado e que fica em confinamento do jeito que estavam tratando também os idosos, não era o mesmo tratamento que devia ter. Então, crianças com crises graves aconteceu aqui. Crises graves. Então, há muito o que fazer, há muito o que discutir, há muito o que se pensar, e nós estamos aqui justamente para isso, não é? Queria abrir também a mais perguntas, e Celso, aos nossos internautas também que estão aí perguntando, a gente que abre também para os nossos internautas. Outra coisa também, o pessoal não está lembrando, mas isso faz parte do Live Jornal. Se as pessoas, tem alguém aqui que agora gostaria de entrar online conosco ao vivo, que está aqui dentro do nosso quadro de perguntas e internautas aqui participando, também você pode participar se você quiser. É só avisar e que a gente já manda o convite e você entra ao vivo conosco. Se alguém estiver aqui, um tempinho, pode ser até que dê, né? Mas é bom lembrar que dentro do Live Jornal também tem essa oportunidade de a gente participar online e participar diretamente aqui, dividindo a tela com um dos nossos convidados. Comentar, Celso, a respeito dos convidados que estão aí? Olha só, deixa eu resgatar aqui o pessoal que está comentando com a gente, a Fátima Sena, né, a Alessandra Cátia Leca, você já falou com ela, Sérgio Silva, está sempre comentando também com a gente, disse que até falou a respeito do medicamento, né, que fez regredir, ele disse que tomou um medicamento até ficar quase paralisado. Quem mais? A Tânia Márcia Destito está aqui com a gente também, a Alessandra, quem mais? A Tânia Marcian, já falei, né? A Fátima Sena. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, Alessandra. Tem uma pergunta que está aqui para baixo. O Sérgio. É do Sérgio? É do Sérgio, né? Já fez essa do Sérgio? Não, olha, vou colocar aqui na tela. Não, né? Ah, tá, então é essa, exatamente. Eu deixei de ser seguido desde que me deram o diagnóstico ao pormenor, né? Senhor doutor, sabe me explicar o que é hidrocefaleia, não é isso? E o meu problema é proveniente do DSM-4, né? DSM-4. Uhum. Sérgio, na realidade, né, essa é uma questão que não está relacionada com o que nós estamos falando hoje, né? Hidrocefalia é um diagnóstico
bastante diferente, né? Não acho... Nós podemos até, se tu quiser, discutir isso offline. Uhum. A Regina pode me passar o teu contato, mas isso não toca no que nós estamos falando hoje, né? Né, Regina, que duas coisas que eu acho muito importantes, né? Uma que, né, nada, eu costumo dizer isso em todas as minhas palestras, nada de bom que aconteceu no mundo em relação ao transtorno do espectro do autismo, né, ou seja, tudo que aconteceu de bom, né, aconteceu devido a organizações não governamentais criadas por pais, né? Essas organizações em todo o mundo é que estão na vanguarda de tudo que está acontecendo, né? Nós, como profissionais de saúde, profissionais de educação, né, nós somos quase que empurrados a entrarmos na trincheira junto, né? E muito poucos de nós o fazemos. Mas tudo na história do autismo no mundo, né, tudo que aconteceu de positivo e de bom até hoje, aconteceu porque famílias se uniram, formaram grandes organizações e colocaram pressão, né? Então, nós não podemos, né, esquecer, né, que nada no mundo acontece, né, se não houver organização e pressão política, né? Então, quanto maior a nossa organização for e quanto maior número nós tivermos, maior impacto isso potencialmente vai poder criar nas legislações, que é exatamente o que nós queremos, né? Então, eu costumo dizer, né, que a história do autismo está em diferentes degraus em diferentes países do mundo, né? A história do autismo no Brasil está num degrau muito diferente do que está nos Estados Unidos, talvez do que esteja em Portugal, né? Então, em primeiro lugar, de uma certa maneira, nós vamos ter que viver a nossa história, mas, por outro lado, não tem razão nenhuma para a gente reinventar a roda, né? Então, nós temos que usar e aprender com as experiências que funcionaram em outros lugares e utilizá-las da maneira mais eficaz possível, né? E isso só vai acontecer com a organização de grandes organizações não governamentais, né? Infelizmente, no Brasil, né, e em outros países, né, ainda existe um número enorme de organizações de autismo, né, que têm o seu papel, que são extremamente importantes, né, mas nós temos que tentar, da maneira melhor possível, de unirmos para que a gente possa ter mais força. Isso é uma coisa que eu acho importante dizer, né? E a outra coisa que eu gostaria de dizer, né, pessoal, é de que eu ouço muito, né, a situação, o Brasil está muito atrasado, né? Nós estamos muito atrás. No Brasil não tem nada, né? Bom, eu quero dizer para vocês, pessoal, que o mundo em geral está muito atrasado, né? A enorme maioria dos países do mundo tem nada ou quase nada, né? E por incrível que pareça, até países considerados países do primeiro mundo, com capacidades financeiras bastante mais adequadas do que o Brasil, fazem muito pouco ou quase nada. E o que fazem, fazem errado, né? Então, de novo, né, a importância da organização das famílias, dos pais, né, e a importância da participação dos profissionais de saúde, né? Eu sempre digo que o papel do profissional de saúde ele começa no diagnóstico, ele não termina no diagnóstico. Ou seja, fazer o diagnóstico e dizer, então tá, essas são as terapias, até logo, volte daqui a um ano, né? Nós não estamos fazendo o nosso papel. O nosso papel inclui educação e inclui divulgação de conhecimento e participação na causa, né? E a gente está vendo isso todo o tempo, nos Estados Unidos, no Brasil, acontecer. Acho isso de fundamental importância, né? Até porque, né, pessoal, nós vivemos num tempo muito estranho, né? Nós vivemos num tempo em que ciência e fake news são praticamente iguais, né? Se nós colocarmos na web autismo e cura, existem milhares de sites vendendo curas, né? Por muito dinheiro, né? E eu conheço muitas pessoas que chegam a me dizer, doutor, mas essa é a sua ciência, eu tenho a minha ciência.
não existe sua ciência e minha ciência. Existe a ciência, né? E existem pessoas que têm outros interesses, né? De vender curas mágicas, né? De se aproveitar dos desesperos das famílias para utilizar de terapias que não têm absolutamente nenhum tipo de suporte científico, né? Então, os tempos que nós vivemos são tempos perigosos, pessoal, né? Porque, de uma certa maneira, né? E nós temos um exemplo disso agora com a pandemia do Covid-19, né? A ciência está sendo todo dia posta em discussão, né? Ela foi relativizada. Pois é, vocês dizem isso, mas eu acho que tal medicação funciona para o Covid. Vocês acham que precisa usar máscara, mas eu saio na rua sem máscara e nada aconteceu. De uma certa maneira, o transtorno do espectro do autismo também está enfrentando esse tipo de situação de fake news. Então, por isso que é importante, Regina, o trabalho que tu fazes, que a Selma faz, o Celso, né, e o Vitor, que é um trabalho de informação de qualidade, né? Ou seja, né, quanto mais nós podemos transmitir informação de qualidade para as pessoas, menores as chances de que elas vão cair no ponto, né? É verdade, isso que foi falado aí é importante, esse comentário, e até a gente começa aqui a fazer tipo um fechamento, né, do programa, né, falando essas considerações. Regina, mas eu posso falar uma coisinha? Pode, é justamente isso, que eu já ia dar voz, assim, agora, que é justamente o que a gente vai colocar sobre esse comentário que o doutor agora fez, né, que foi aqui uma explanação bem geral das necessidades, da luta, do que tudo que nós precisamos. Lá e a gente vai estar colocando agora tudo a nível de consideração final do nosso tema de hoje, do nosso live jornal de hoje, trazendo conhecimento, e aqui jornalistas autistas trazendo ainda mais com uma perspectiva de dentro para fora, não é? Selma. Eu quero dizer o seguinte, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho e comecei com as intervenções, me foi dito com muita clareza, depois de começado todo esse ritual aí, que meu filho seria dependente do resto da vida e que seria interessante eu fazer um quartinho na minha casa, que ele sempre ficaria comigo. Então, o Victor que vocês veem hoje, realmente não é o Victor do início. Nesse primeiro momento, o Victor foi muito medicado. Gostei demais do que o doutor Carlos falou com relação à medicação, é o que eu acredito. De fato, a medicação ainda bem que existe, quando bem indicada não tem nada melhor. Eu tomo medicação, o Victor toma medicação, muito bem acompanhado, tudo direitinho. Mas várias outras coisas têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, na questão da medicação, às vezes a criança na pré-adolescência dá tanto trabalho que aí medica para a mãe ter sossego, para a família ter sossego, e aí eu comecei a perder meu filho. Eu comecei a eu sei da essência, ainda bem que eu sempre acreditei na essência do meu filho, eu comecei a não reconhecer meu filho. Tanta medicação, aí eu fui descobrindo algumas coisas. Ele tinha a maneira dele de se organizar, a medicação vinha e travava, que são os instintos, muito chamados de estereotipias, os instintos de automutilação, ou os instintos que podem prejudicar, ok, a gente faz uma intervenção assim, mas alguns instintos eu também tenho, até hoje, é a maneira que a gente encontra de se organizar, mesmo que a gente tenha evoluído muito, a gente tem os nossos recursos para a gente, porque a gente tem um funcionamento de fato diferente. Achei interessante também, e doutor, eu e o Victor somos budistas, então a gente é muito pelo caminho do meio, sabe? E eu penso que onde se tem certezas absolutas, não se tem espaço para entrar mais nada. Então, eu estou sempre aberta mesmo a conhecer, embora na minha vivência, com a vivência que eu tive minha própria, e com o meu filho, eu tenha percebido que, por exemplo, a questão do déficit de comunicação
ela está mais ligada a um processo de você fornecer tecnologia assistiva, comunicação alternativa, porque é como se esse cérebro neurodivergente comunicasse de uma maneira diferente. E não é só com o Victor que eu percebi, ou mesmo comigo, não. Autistas severos, e a gente tem exemplos, inclusive, pelo mundo todo, em que com essas ferramentas, né, que deem para ele suporte, ele consegue ter o que vocês chamam de funcionamento, de ação funcional, sei lá como é que é direitinho isso. E o déficit de socialização também, descobri muito parte, que assim, era do autismo, então isso é do autismo, não tem jeito? Eu descobri que socializar, quando você tem hipersensibilidade a alguma coisa, a cheiro, alguma coisa, é muito complicado. Então, assim, é o autismo, ele não interage. E, no entanto, naquele momento, o transtorno do processamento sensorial estava muito mais presente. E aí, o mundo que eu passei a conhecer do autismo com o diagnóstico do Victor, e mesmo validando algumas coisas que eu já sentia lá atrás, eu percebi, e a gente tem exemplos aqui também no Brasil e fora do mundo, que essas pessoas não estão perdidas dentro dela. É como se fosse um cérebro que está percebendo tudo aqui fora, mas que não consegue se comunicar. E eles se assustam com algumas ações da gente que desconsideram, então, esse poder deles. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem a Rita Louzeiro, que é uma autista de grau leve, e tem um irmão de grau severo. Exatamente porque ela é de grau leve, que ela percebe e sabe o funcionamento desse cérebro, ela então consegue isso tudo com esse autista, que se não fosse irmão da Rita, estaria assim completamente à parte do mundo. Então, eu penso, sabe, que a gente ainda tem muito que descobrir, e sei que o sofrimento da mãe é legítimo. Eu já tive vontade de morrer, não de suicidar, percebam, mas que eu não existisse, e que meu filho também não existisse, porque entre quatro paredes, só a gente sabe do nosso sofrimento. E foi esse sofrimento que me fez fazer esse pacto com meu filho, de que nenhuma família se sentisse como a gente se sentiu um dia, que se a gente puder fazer a diferença para uma pessoa, a gente já estaria muito feliz. Eu agradeço muito a Regina, ao Celso a oportunidade, e doutor Carlos, eu como, inclusive, jornalista, digo, o senhor deve... Eu ia falar autisticamente, mas eu acho que não é social o que eu ia falar. Mas o senhor parece até muito bem assessorado, porque o senhor é muito bom na fala, o senhor explica conceitos científicos de maneira acessível, que a gente entende. Me senti completamente confortável nesse bate-papo com o senhor, e espero, sim, que o senhor continue nessa luta bonita, porque uma coisa é certeza: vamos unir conhecimento, vamos unir boa vontade, porque no final todos nós queremos uma sociedade mais humanística, mais inclusiva, mais digna. Estamos juntos. Muito obrigada e até mais. Você pode falar as considerações finais também, seu comentário. Eu? Vitor. Desculpa. Vitor. Eu queria, corroborando isso que vocês falaram, eu acho que, eu penso que é muito importante ter essa união de a gente estar aberto a ouvir o outro, inclusive os autistas adultos que vêm crescendo. Então eu colocaria nessa parte de organização de pais, também tem organização de autistas. Aqui no Brasil a gente tem a Abraça, por exemplo, presidida pela Fernanda Santana, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma autista. E, no fundo, o que a gente quer é qualidade de vida, uma sociedade mais humanizada e inclusiva. Então, para a gente se unir, não existe, eu sempre, nas minhas primeiras palestras, eu falava muito isso, não existe uma guerra velada entre autistas e não autistas, ou uma guerra entre autistas leves, autistas severos, não. No fundo, o que a gente quer é uma sociedade que seja mais aberta a entender essa pluralidade e a entender
e não falo só em casos de autismo, não, todo mundo tem a sua singularidade, a sua particularidade. E como pesquisador, que agora eu estou me formando para ser, né, como mestrando, eu digo que quanto a gente ressignifica aquele clichê, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que sabe, mas a gente descobre que a gente tem o que pesquisar, o que descobrir, e o que for pelo bem dos autistas, que não seja algo negativo. Você falou, tem muitas vendas, pessoas com outros interesses, né? A gente está junto. Agora, queria dizer que eu fiquei muito à vontade também com o senhor, doutor Carlos. Queria agradecer à Regina pelo convite, ao Celso, e muito obrigado a todos que nos acompanharam também. Celso, quer falar alguma coisinha? Nossa despedida agora, que daqui a pouquinho a gente já está com o nosso tempo. Eu quero agradecer principalmente, né, a presença de todos, né, a gente aprende muito, né, o Vitor falou realmente que a sociedade ela tem que mudar, né, ela tem que se adequar, né, as pessoas são diferentes realmente, a gente nota também, né, que nós temos as nossas limitações, como o doutor falou, né. Eu vejo, a gente teve uma lição muito grande na semana passada, né, para os nossos jovens que estão no mercado de trabalho, inclusive ensinando a gente, né, a gente trava também no dia a dia, eles falaram que eles travam de vez em quando, e a gente trava também, né, os ditos normais também travam, né, então, inclusive deu até dicas para a gente como aprender uma língua estrangeira, né, isso aí é fácil para os autistas, mas é difícil para a gente, né, então, né, tem umas vantagens também, né? Tem vantagens sobre os ditos normais. Né? O hiperfoco é uma coisa que eu adoraria ter. Exatamente. Então, um complementa o outro, vamos dizer assim, né? A sociedade deveria ver isso, né? Esse complemento das pessoas, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês por ter dado exatamente esse depoimento, né? Esse testemunho, né? De que vocês estão integrados na sociedade, dar exemplo para outras pessoas também, tanto para pais, como também para as crianças e jovens autistas, e o professor também, né, o doutor Carlos, que está também aí, deu uma aula para a gente, né, a respeito aí dessa questão, né, com os métodos fáceis para a gente entender, né, então, gostaria de agradecer a todos também, e lembrando, né, Regina, que todas as nossas lives vão poder ser vistas logo mais depois também, através do nosso Facebook, vai ficar lá guardadinho, as pessoas vão poder acessar. Inclusive, é muito mais acessado também, né, logo em seguida, né, onde as pessoas têm mais tempo de ver quando querem e tudo mais. Né? Essa é a facilidade, né, agora para exatamente utilizando aí os meios de comunicação, a gente que trabalha no meio de comunicação, né, utilizando a internet aí ao nosso favor. Né? Então é isso, quero agradecer a todos. Obrigado pela participação. Você quer falar alguma coisinha em considerações finais aqui para a gente? Eu queria somente agradecer, né, a oportunidade, né, e te parabenizar pelo trabalho fantástico que você está fazendo, né, e colocar à disposição, eu estou sempre à disposição, né, sempre um prazer participar e debater, né, e acho, como eu te falei, acho que isso faz parte, isso é obrigação do médico, né, fazer isso, tá? E então, de novo, agradecer, né? Quero dizer agradecer para a Selma, né? O comentário que ela fez, né? E, por incrível que pareça, né, Selma, quando eu comecei a minha residência em 82, né? Primeira vez que eu tive que dar uma aula num cenário, né? O meu professor, depois que eu dei a aula, se virou para mim e disse: professor, como é que foi a aula? Eu disse: olha, o único problema é que tu parece tranquilo demais quando tu dá uma aula. Então, né, eu tenho essa capacidade assim, de parecer mais tranquilo do que na realidade eu estou. Então, eu agradeço a sua colocação. Tá? E quero agradecer em meu nome, em nome da Conexão Gadia Gradual, né, que está surgindo agora, exatamente para poder proporcionar informação de qualidade, terapia de qualidade no mundo inteiro, né, principalmente no mundo de fala português. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Gente, eu agradeço a cada um a disponibilidade, o tempo que deu aqui para estar conosco, né? Porque essa nossa live, o Live Jornal, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, do Regina Brasil e do Celso Freire,
Esse aqui é o meu filho, que já está aqui esperando pela mãe já faz tempo. O João Pedro, que está vestido já para dormir, está todo bagunçado. Né, João? Não é? Então, se agradecendo muito e dizendo que aqui nós estamos juntos, não é? Acho que todos os especialistas, jornalistas, médicos, psicólogos, todos os especialistas têm que convergir para a mesma luta, não é? Os médicos, todos nós estamos juntos, né? Todos nós, aqueles que dizem normais e não normais, porque até os normais também têm a sua anormalidade, não é? Nem tudo é 100%, né? Pois é. Temos a nossa anormalidade e também as nossas limitações. Então, nisso, todos somos iguais. Nisso, nós somos iguais. Então, estamos juntos e partilhando aqui para todo mundo que nós estamos com os grupos aqui, os grupos de autismo estão vendo ao vivo, estão sendo compartilhados, os grupos de autismo de Portugal estão aqui acompanhando também, e outros grupos também de autismo no Brasil. Nós estamos juntos. Brasil, Portugal, Estados Unidos, o mundo inteiro, não é? Já que nós somos mais de 70 milhões de famílias de autismo, de autistas, temos muito, muito mais a acrescentar, muito mais a somar do que subtrair. Muito obrigada a todos. Nosso próximo live jornal, a gente vai estar falando também sobre a questão de exercícios físicos, a gente vai estar com profissionais falando sobre a questão de motricidade fina, grossa, fisioterapeutas falando sobre isso, e educadores também na área do exercício físico e do esporte, né? Como é importante para os nossos filhos diagnosticados com TEA. E não só, todos nós precisamos. Muito obrigada, uma boa noite. E até o próximo live jornal, do próximo sábado. Tchau. Deus, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. E eu também dizendo assim, obrigada por todos aqueles que participaram conosco hoje, Celso, no nosso do Face Regina aqui Brasil. A gente agradece a todos que participaram conosco hoje, o Sérgio, a Alessandra, a Fátima, a todos que participaram, a gente agradece muito. Vamos depois lá para os nossos canais e participar muito mais daqueles outros programas que tiveram, que a gente já falou sobre educação e inclusão, já falamos da situação nossa familiar, do pós-diagnóstico, né, das superações do pós-diagnóstico, e hoje nós estamos falando com o médico sobre situações clínicas e da área de neuropediatria. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Até o próximo sábado, se Deus quiser. A gente está marcando aí, por enquanto, aí o mesmo horário, nós vamos estar juntos, né? E até o próximo sábado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Estamos juntos. Um abraço, pessoal de Belém. Tchau, pessoal. Obrigada. Abraço, pessoal de Belo Horizonte. Oh. Aí também. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado, Regina. Estava fantástico.